Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando sobre o método Fanga para avaliação de conforto térmico. No vídeo anterior eu passei a teoria e hoje ficou prometido fazer um exercício, então bora ver o exercício. Mas antes, vamos entender por que tem que saber o método Fanga. De acordo com a NR17, a nova NR17 que, enquanto eu estou gravando esse vídeo, não está aprovada, fala o seguinte, para avaliar as condições de conforto térmico, deve ser utilizados os índices PMV, voto médio previsto, e o PPD, porcentagem de pessoas insatisfeitas com base em normas técnicas internacionais. Então, isso é o que vai estar na nova NR17, caso seja aprovado. Professor, e se não for? Se não for, pelo menos você sabe mais o método. Eu não vejo problema nenhum em utilizar o método Fanga para complementar os outros métodos que você pode utilizar para conforto térmico, como o de temperatura efetiva, que era o anterior da NR17, que na verdade ainda é o que está vigorando. Mas vamos lá. Bora ver algumas vantagens e desvantagens antes de ver o exercício. Então, quais as vantagens de utilizar esse método? Primeiro, é uma ferramenta flexível que prevê sensação térmica em ambientes abertos e fechados. Então, ela é uma ferramenta que dá para se utilizar com uma certa facilidade, tá? E você consegue utilizar em ambientes abertos e fechados. E é uma ferramenta conhecida, utilizada em diversas normas. Então, várias normas técnicas pelo mundo utilizam o método Fanga como referência. E as desvantagens, que todo método tem desvantagem. Primeiro, requer diversos equipamentos para medição. Então, você vai precisar, por exemplo, de um higrômetro, vai precisar de um termômetro de globo, um medidor de estresse térmico, vai precisar de um anemômetro, porque as variáveis precisam de equipamentos de medição para serem coletadas. Tem um desempenho melhor próximo à neutralidade. Na hora que a gente faz a avaliação, vai ter uma pontuação de +3 a -3. Quando está muito longe do zero, esse valor ele já tem um erro muito maior, então não é uma precisão. Qualquer método, na verdade, você vai ter erro, tá? Então, você vai só verificar quais são os métodos de menor erro, mas sempre a gente vai ter um erro em qualquer método que utilize. E foi construído a partir de uma equação extremamente complexa. Só que para contornar esse problema, eu vou passar para vocês, já passei no vídeo anterior, mas vou colocar nesse também, para facilitar o cálculo. A gente usa o site da Universidade de Berkeley e lá eles vão ter, você só joga os valores e eles fazem o cálculo sozinho. Então bora para o exercício propriamente dito. Então primeiro eu tenho que obter dados de quais variáveis? Vestimenta, taxa metabólica, temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade relativa e velocidade relativa do ar. É isso que eu preciso para poder calcular o método Fanga. Ok, então vamos considerar os seguintes dados. Vestimenta de cada lado, trabalho em pé. Então, o trabalho desse meu trabalhador aqui é andar pelos setores, ele realiza uma atividade de inspeção, andando pelos setores, e ele usa esse uniforme aí ao lado. Ele anda no plano a 2 km por hora, então é um trabalho relativamente lento, ele vai andando pelos setores. A temperatura do ar, é fácil de obter esse valor, né? Eu fui lá com um termômetro e obtive o valor de 24 graus Celsius. A velocidade do ar, eu fui lá com um anemômetro, e com o anemômetro eu obtive o valor de 0,5 metros por segundo. O termômetro de globo, e aí eu coloquei aqui, você usou um medidor de estresse térmico, e aí o valor que você obteve do termômetro de globo foi 26 graus Celsius. E a umidade relativa do ar, você foi lá com um higrômetro e obteve 70% de umidade relativa do ar. Então percebe que esses valores todos você tem que obter antes de fazer o cálculo. Então você vai recoletar os dados. Agora que eu já tenho os dados, vamos calcular cada um deles. Então a vestimenta. A vestimenta vai ser calculado o índice de resistência térmica para vestimentas. E eu estou usando aqui a ISO 7730 de 94. Então ela tem esta tabela aqui. Então bora pegar lá o nosso trabalhador uniformizado. Então o primeiro item. Camisa manga comprida. Posso perceber aqui, que camisa manga comprida, o valor do CLO dele, da resistência térmica, é de 0,25. Cueca 0,03 e calça média 0,25. Ok? Provente de taco de meia grossa 0,05 e sapatos 0,04. Então, somando isso tudo aqui, eu tenho um índice de resistência térmica de 0,62. Então é assim que a gente calcula, a gente vai
verifica o uniforme do trabalhador, compara com essa tabela e chega no valor de resistência térmica. Calculei a resistência térmica. Caso esse trabalhador estivesse sentado, no caso do trabalho sentado, o valor de isolamento proporcionado pela roupa deve ser acrescido pelo isolamento proporcionado pelo assento. Então, caso ele estivesse sentado, por exemplo, num banco de madeira, aquele valor lá eu somaria com 0,01. Se ele estivesse sentado numa poltrona executiva, aquele valor obtido lá eu somaria com 0,15. No nosso exemplo, como ele trabalha em pé, eu não vou somar com nada. Então, fica aquele 0,62 mesmo e acabou ali. Tá. Carga metabólica, então gasto de energia desse trabalhador. Andar no plano a 2 km é o nosso parâmetro, né? Então, bora lá. Eu vou pegar a NTP 323 da NHST. Tá. Então, a NTP eu vou colocar na descrição do vídeo para você baixar. Olha lá, andar no plano a 2 km está lá no início, ó, 110 watts por metro quadrado. Então esse é o valor da carga metabólica. 110 watts por metro quadrado, eu só fui pegar na tabela. Então você vai pegar qual a atividade que o trabalhador está realizando e vai comparar com uma tabela. Pode ser essa, mas tem várias outras. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque como eu vou usar a calculadora lá na Universidade de Berkeley, lá a gente não entra com os valores em watts por metro quadrado. A gente entra em MET. Então eu tenho que fazer a conversão. Então eu sei que 58,15 watts por metro quadrado é igual a um MET. Então eu tenho que fazer o cálculo, né? Faz a regra de 3. Então 110 watts por metro quadrado vai ser igual a X. Faço o cálculo, 110 vezes 1 dividido por 58,15 dá 1,89 MET. Essa é minha carga metabólica. Temperatura radiante média é o nosso outro parâmetro necessário a ser calculado. Para calcular, eu preciso da temperatura do globo. Então, coloquei lá o medidor de estresse térmico, obtive de 6 graus Celsius. A velocidade do ar, tenho com o meu anemômetro. E o termômetro de bulbo seco, que eu também tenho do meu medidor de estresse térmico. Então, esses valores eu obtive em campo. E aí? Vou jogar numa fórmula. A fórmula é essa. Ó. Temperatura radiante média é igual ao termômetro do globo, a temperatura do globo que eu tenho, mais 1,9 raiz da velocidade do ar que eu já tenho, vezes a temperatura do globo, menos a temperatura do bulbo seco. Jogando os valores, eu vou ter isso, ó, 26 mais 1,9, raiz 0,5 vezes 26 menos 24. Vou calcular os valores e por fim eu vou ter 28,168 graus Celsius. Essa é a minha temperatura radiante média em graus Celsius. Então, já calculei esse segundo parâmetro. Umidade relativa do ar, o anemômetro 70% está resolvido. Como é que eu vou fazer, então, agora o cálculo do PMV? Já tenho todos os valores. Aí eu vou lá na calculadora de Berkeley. Um detalhe, quando você entra lá, você tem que clicar nesse item que eu estou colocando aí, um círculozinho, né? Então, é N16798 é a norma que eu vou utilizar. Porque nessa norma, eu tenho todos os parâmetros. Então, olha, percebe lá onde eu coloquei a seta ali, ó. Temperatura do ar, 24 graus. Temperatura radiante, 28,5. Só não estava 28,68, ok. É porque ele vai colocando de meio em meio grau. Então, eu coloquei o valor mais perto do que teria, tá? Então, velocidade do ar, 0,5. Umidade relativa, 70%. Taxa metabólica, 1,9. Era 1,80 e tal, coloquei 1,9. E o índice de resistência térmica, 0,6. Joguei esses valores... ele já vai calcular para mim, ó, PMV 0,93, tá? Então, eu já fiz o cálculo aqui do meu PMV. Mas qual é a sensação térmica com esse PMV de 0,93? Eu vou para a escala de sensação térmica. Então, percebe que 0 é neutro. Eu estou ali próximo de mais 1. Então, eu estou quase ligeiramente quente. Eu estou ali um pouquinho acima de neutro até ligeiramente quente. Então, essa é a sensação térmica da maioria dos trabalhadores daquele ambiente. Então, 0,93. Só que eu preciso calcular ainda o PPD. O que é o PPD? Percentual de pessoas insatisfeitas. Então, nesse ambiente vão ter pessoas insatisfeitas. Porque temperatura, por exemplo, no mesmo ambiente, você está no escritório, tem gente que está sentindo bem, tem gente que vai, não, está muito frio, está muito quente. Então, ele vai dar esse cálculo também. E como é que eu faço esse cálculo? Já tem lá direto também na calculadora de Berkeley. Olha lá, aparece do lado do BMV. Coloquei a setinha agora, PPD 23%. Então, qual a análise que eu tenho desse resultado? Então, o meu PMV foi 0,93 e o meu PPD foi 23%. Quando o PMV foi de menos 0,5 até 0,5, a situação térmica é satisfatória, eu não preciso fazer nada. Percebe que o nosso está um pouco acima, está dando 0,93.
E o PPD, valores até 10% indica situação satisfatória para a maioria dos expostos. Nosso PPD é 23%. Com esse resultado, ele nos indica que o conforto térmico não está adequado para a maioria, ou pelo menos para a maioria que ele considera que seria 90%. A gente precisa fazer algumas melhorias para deixar esse ambiente mais agradável para todo mundo. Então percebe que é uma referência, tem erro. Volto a falar, qualquer método vai ter erro, vai ter alguma desvantagem. É só um modelo que você vai utilizar para ter uma referência. Então já serve de referência, é um modelo quantitativo, e vai dizer, olha, eu tenho aqui uma boa parte já com a situação térmica satisfatória, mas para ficar o ideal para quase todo mundo, eu teria que melhorar um pouquinho. Poderia colocar aí um ambiente com ar-condicionado que resolveria talvez. Tá? Então, esse é o método Fanger. E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. E o livro que eu vou indicar, eu já indiquei em vídeos anteriores, mas como parte dessa metodologia tem esse livro, vou indicar ele. Então é um livrinho em espanhol, Avaliação Ergonômica de Pós-Trabalho. Os autores Sabina Ascencio, Maria José Bastante e José Antônio Diego, da editora Paraninfo. Então, nesse livro, você encontra a descrição da metodologia, não só essa metodologia, outras metodologias também de análise ergonômica, e também um exercício sobre esse tema. Mas, volto a dizer, assista ao vídeo anterior, assista esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Coloque aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever, porque toda semana eu estou fazendo vídeo novo aqui para você. Um abraço e até o próximo programa.